Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Janaína Macedo Calvo e está sendo um prazer estar aqui com vocês nesse congresso de coaching para as mulheres. Nós vamos falar sobre a sua saúde financeira, mas antes da gente começar eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou economista, eu tenho um mestrado em controladoria e sou Master Coaching pelo Instituto Olus. Tenho MBA executivo pela BBS, pela Brazilian Business School, com módulo internacional. Sou professora dos cursos da GV, do Mackenzie, da USCS, basicamente na área financeira, então da contabilidade, finanças e matemática financeira, as melhores matérias. Na área executiva, eu atuo já como gerente financeira e do Conselho de Engenharia, atuei já em vários modelos de reestruturação, trabalho muito com a questão de planejamento estratégico, de estrutura organizacional, essas coisas todas. E vamos começar então a falar um pouquinho sobre a sua saúde financeira. 8 temas nesses minutos que nós vamos conversar. Primeira coisa, não adianta a gente falar de finanças se a gente não consegue enxergar direito essa questão do dinheiro. Nós vamos trabalhar a ampliação de visão. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento e atitude. Atitude frente ao dinheiro, frente às situações, frente às diversidades. Terceiro, controles emocionais, que é extremamente importante. A gente vai precisar alinhar esses detalhes para a gente poder soltar e se empoderar mais ainda. A questão do valor, o que é valor? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso. Ponto de partida, da onde a gente pode começar, de que maneira que nós podemos aumentar a nossa renda, que seria o 6º tema. 7º tema, mudança e tempo atual. Agora, o 8º tema são as nossas escolhas. Nada disso adianta se a gente não escolher mudar ou escolher o caminho certo. Muito bem. Quando a gente está falando aqui de ampliação da visão, eu começo a lembrar de algumas coisas interessantes. A gente vive um incerto. Stephen Hawking, ele dizia o seguinte: o estudo da complexidade vai ser a ciência do século XXI. O tanto de crises que nós estamos passando, crises comportamentais, as mudanças. Pessoal, se a gente for pensar que até pouco tempo atrás, Coreia do Sul vivia em guerra com Coreia do Norte, ainda vivem, né? Mas você podia pensar que ia sair que eles iriam se empoderar, que eles iriam se ressaltar? A gente não conseguia imaginar. E hoje você vê, eles estão firmes. Não só lá, se a gente for pensar em outros lugares também, a gente começa a avaliar outros pontos. A questão de sustentabilidade. Hoje as pessoas estão questionando os seus consumos, seus gastos, estão questionando inclusive de que maneira o negócio pode se tornar perene de maneira sustentável. Nós estamos querendo saber disso. Os valores estão mudando, as incertezas, etc e tal. Tudo isso está mudando. E aí, a gente fica assustado, porque não é algo assim muito comum. Não é algo comum. E a gente tem que começar essa mudança sendo protagonista do nosso mercado. O que nós estamos fazendo? O que nós vamos fazer de diferente? Bom, quando a gente fala de ampliação de visão, eu tenho para dizer para vocês que nós somos fruto daquilo que nós pensamos. Tudo que nós pensamos, a visão do mundo que eu tenho, é exatamente como eu vivo. Como é a visão do mundo que você tem? Como você está enxergando o seu mundo? Tudo é dinâmico e probabilístico no mundo processual. Então, o que a gente tem que pensar? Se você acredita piamente naquilo que você está fazendo, que aquilo está te fazendo feliz, aquilo é certo. Se você acredita piamente que aquilo está te fazendo infeliz, que você não é feliz, que as coisas estão conspirando contra você, você também está certo.
Porque nós somos frutos daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós vivemos e daquilo que nós passamos. A gente precisa começar a acreditar um pouquinho mais naquilo que nós não vemos. E se pensar que nós somos tão pouco, diante do mundo, nós estamos aqui. Olha quanta coisa está acontecendo. Olha quantas situações estão existindo. Por que eu fico presa naquilo? Às vezes a gente precisa se soltar. Às vezes uma ladeira abaixo nos empurra para frente. E a gente precisa acreditar nisso. Acreditar que as coisas acontecem para o bem. As coisas acontecem para o melhor. Não é? Muitas vezes a gente fica prestando atenção num pequeno detalhe e a gente esquece tudo o restante. É nisso que a gente tem que se focar. Como é que a gente vive? Por quê? Porque nós vivemos vários ciclos. Nós temos pequenos ciclos. Durante um dia, nós temos pequenos ciclos e nós temos vários ciclos grandes. E esses ciclos, eles vão vivendo, esses ciclos que são chamados de epigêneses, elas são simultâneas e elas são concomitantes. A gestão que nós temos que fazer disso é de que maneira que eu estou encarando isso. Se hoje está tudo ruim para você, vai mudar. Se tudo está extremamente bom para você, vai mudar. A gente precisa acreditar nisso. As coisas são mutantes. Então, eu tenho que trabalhar a atualização, a função, a escalaridade. Se eu não consigo encontrar um diferencial inovador naquilo que eu estou vivendo, eu posso entrar na entropia. O que é entropia? É aquela explosão, quando eu fico naquele impasse, naquela patinação e eu não consigo sair daquilo. Eu tenho uma entropia, eu acabo morrendo, eu acabo sucumbindo. Mas se eu consigo entender esse diferencial inovador, eu começo nesse impasse, nessa patinação, eu reformulo aquilo que eu estou vivendo, eu começo a trabalhar um novo ciclo de possibilidades. E aí eu faço uma anatropia, eu cresço. É isso que nós temos que buscar, esse crescimento, explodir, encontrar o nosso eu interior e mostrar que a ampliação da visão, nós somos frutos daquilo que nós pensamos. Então nós temos que trabalhar aqui, ó. Nós temos que mudar isso aqui. Tudo acontece nesse campo. E olha que coisa maravilhosa. Na palavra de Deus já fala que tudo começou com o verbo. O verbo daqui, ó. Daqui. Então nós temos que começar a acreditar nisso. Né? Nós precisamos pensar de maneira estratégica. O Albert Einstein diz: os problemas que criamos não podem ser resolvidos com o mesmo pensamento que os criou. Não, nós precisamos alargar fronteiras, nós precisamos nos recriar, recriar, meditar, transcender. É isso que nós precisamos. E como é que a gente se relaciona com o dinheiro? Porque, ok, eu ampliei a visão, eu não vou mais pensar curto, não vou pensar somente até o tamanho do meu braço. Não, eu quero mais. O que você quer? Seja claro naquilo que você quer. Deixe isso claro, escreva o que você quer. E aí, a partir daí, nós vamos começar o quê? A se relacionar com o dinheiro. E a nossa vida toda, a gente se relaciona com o dinheiro de maneira muito ambígua. Eu lembro que meus pais falavam para mim: dinheiro não nasce em árvore, é difícil ganhar dinheiro, ou quem tem dinheiro não é uma pessoa boa, ele tem muito dinheiro, ele não tá nem aí com você. A gente precisa se relacionar melhor com o dinheiro, a gente precisa começar a se focar, a trabalhar a questão do focado e desfocado. Quando a gente está focado, a gente está centrado. E é uma dificuldade a gente trabalhar centrado. Porque o dia inteiro a gente fica no centrado, descentrado, centrado, descentrado. E principalmente nessa questão de relação com o dinheiro. Então volto a te perguntar: o que você quer? Escreva. Você precisa se centrar.
Quando a gente está desfocado, a gente começa a se focar em coisas paralelas, a gente começa a se focar naquilo que não traz, aquilo que não nos faz feliz. E veja, eu não estou falando da felicidade condicionada, que é aquela eu só serei feliz se conseguir engravidar, eu só serei feliz se conseguir fazer uma viagem para Roma, eu só serei feliz se eu conseguir o amor de fulano. Não, isso não é felicidade. Isso é felicidade condicionada. A gente tem que estar focado no nosso eu. Aqui. A gente precisa se centrar. Todos estamos simultaneamente focados e desfocados. O tempo todo nós estamos focados e desfocados. Ambiente de pessoas desfocadas é aquele ambiente onde a fofoca impera. Qual é o foco? Qual é o objetivo de você estar ali? Esse objetivo não é cumprido. Ficam somente aquelas coisinhas paralelas, aquelas conversas estranhas, aquela coisa, sabe? Os focos, eles são inatos e coerentes. Eles fazem parte da vida. A gente sabe o que a gente é, a gente sabe. A gente só se desfoca por quê? Porque a gente começa a ficar focado nessas felicidades condicionadas. Entender que as pessoas que estão conosco também estão nesse processo de focado e desfocado o tempo todo, como condicionamento que recebemos ao longo da vida. Essa questão do dinheiro, por exemplo, falar que que é difícil ganhar dinheiro. Por que é difícil ganhar dinheiro? Vocês conhecem pessoas nesse momento, agora, que estão ganhando dinheiro? Eu conheço. Sim. Se uma pessoa está ganhando dinheiro, alguma coisa está acontecendo. Então a gente precisa pensar nisso. Isso é verdade, isso é real. Quantas pessoas você conhece que estão trabalhando felizes? Vocês conhecem alguma pessoa que trabalha feliz? Eu conheço. Então a gente precisa começar a ampliar a nossa visão nisso. E não cair na armadilha de foco como sendo bom e desfocado como sendo mal. Não é isso. A questão do foco não é que é bom ser focado e mal ser desfocado. A questão é que a gente precisa aprender a lidar com esse focado e desfocado. Por quê? Porque a gente precisa aprender a se relacionar bem com o dinheiro. Normalmente, o desfocado gera problemas e dificulta os relacionamentos. Normalmente. Por quê? Porque ele está tão desfocado, ele não está prestando atenção naquilo que é importante para ele, e aí ele fica gerando tumulto nos lugares onde ele está. Esse é o grande problema. E aí, assim, qual é a grande sacada? A gente tem que viver o agora. Para você se centrar, viva o hoje, viva o agora. Eu tenho isso por escrito, eu costumo escrever as coisas. O que eu vou fazer durante o dia, de que maneira eu vou me comportar, o que eu tenho para ver. E olha, sempre que a gente fica com coisas por fazer, a gente não vive o agora. É interessante, né? A gente vai procrastinando uma atividade e a gente não vive o agora. A gente tem que viver o já. A gente tem que evitar pensar apenas no passado e no futuro, porque você deixa de viver o agora. A gente tem que parar de desperdiçar a saúde para fazer dinheiro e ter que gastar dinheiro para restaurar a saúde. E a gente tem que parar de economizar e juntar como se nunca fosse morrer e morrer como se nunca tivesse vivido. Vocês conhecem pessoas assim? Que viveram uma vida inteira como se tivesse morto? Ou que viveram assim atabalhoados para ganhar dinheiro e gastaram toda a fortuna deles com a saúde? Viver o agora, o já. Já, o agora. Agora vocês estão aqui comigo, eu estou com vocês, eu estou concentrada em vocês. Eu quero fazer o meu melhor, porque eu, como vocês, também estou buscando ser feliz. Esse é o ponto. Se nós estamos todos em busca de ser feliz, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter mais compaixão. A gente precisa ter mais compaixão e entender que o outro também está fazendo o seu melhor. E mesmo quando ele se torna totalmente desfocado, você tem que ter misericórdia dessa pessoa e saber que ela está tentando fazer o seu melhor. E aí a gente consegue entender o fluxo, a gente começa a entrar num estado de flow e as coisas começam a acontecer.
É isso que a gente tem que buscar. Bom, e agora outra coisa, né? Ainda pensando, mas professora Janaína, até agora você não me falou de dinheiro. Por que você está me falando tanto desses conceitos? Eu preciso que vocês entendam esses conceitos, porque senão vocês vão viver fazendo dieta. Sabe como é fazer dieta? Você começa na segunda-feira de manhã, na hora do almoço você já esqueceu que você está fazendo dieta, já se atropela, já fica com aquele sentimento horroroso de culpa. E não é isso que a gente quer. Se a gente se foca, você não faz promessas, você começa a poupar e a se ambientar com o dinheiro de uma maneira mais natural. O dinheiro ele pode proporcionar coisas importantes, mas o essencial deve ser obtido com valores do coração e do caráter de cada um. Isso aí é uma sabedoria popular chinesa. O real valor do dinheiro, preço não é valor. Então, o que é importante para você? O importante para você é ter uma casa ou é ter um lar? É ter um relógio caro, uma roupa cara? Um relógio, ou é ter tempo? É ter companhia ou ter amigos? É ter remédio ou ter saúde? É ter sexo ou ter amor? Ainda assim, dinheiro é importante. A gente precisa começar a entender. Pessoal, sério que eu estou dizendo para vocês? Escrevam aquilo que vocês querem. Tangibiliza aquilo que vocês querem. Só assim vocês vão conseguir. E aí nós temos alguns pontos de partida. Por exemplo, conhecimentos. A gente precisa ter conhecimento das coisas, é verdade. A gente precisa estudar, a gente precisa fazer uma pós-graduação, o mercado pede que você tenha inglês fluente, pede agora que você tenha um segundo idioma que a gente está discutindo. Qual que é o segundo idioma? É o francês? É o mandarim? Isso é importante, gente. Nós precisamos ter informações atualizadas, vocês precisam ler o jornal, pegar material, olhar, e hoje as informações elas estão aí para isso. A gente precisa ter contatos, networking, a gente precisa fazer rede, a gente precisa cuidar disso. Contudo, nada disso adianta se você não tiver atitude. Conhecimento é extremamente importante. Atitude é muito mais importante. Então, olha, autoconfiança, isso é uma atitude. Você começa o dia, eu estou aqui. Eu vim para isso. O meu dia vai ser ótimo. Eu vou desenvolver tais coisas. Você precisa ter determinação, disciplina, perseverança, prudência. Isso são atitudes. O que você quer? Você precisa conhecer, mas você precisa ter atitudes. Ok, agora a gente começa a falar um pouquinho de finanças. Então, para aumentar a nossa renda, chega um momento da vida da gente que a gente tem o quê? A gente tem as nossas rendas ativas, que é aquela que a gente trabalha pelo nosso dinheiro, a gente está valorizando o nosso tempo, qualificando o nosso trabalho, capacitando mais, melhorando a nossa imagem, melhorando o network, rendas complementares, diversificando as nossas fontes. Isso aí são as nossas rendas ativas, quando você trabalha pelo seu dinheiro. Só que chega uma hora em que você precisa de tempo, concordam? Vocês precisam maximizar o tempo. Então a gente precisa trabalhar com rendas passivas, que é aquela renda que o dinheiro trabalha pra gente. É aqui que você precisa se focar. Então vamos lá, relembrando. Primeira coisa, eu preciso ampliar a minha visão. Eu preciso acreditar que eu posso. E por que eu quero dinheiro? Por que isso é importante? Esse é um valor importante para você? Você precisa trabalhar melhor essa questão do dinheiro. Ele tem que ser libertador. Você não quer, não é porque você quer dinheiro que você é uma má pessoa, que você é um egoísta, que você não. Você quer dinheiro para algo maior, porque o dinheiro por si só não basta. O que você quer fazer? Que legado você quer deixar? E esse legado vai precisar de dinheiro? Me diga quanto você precisa. Escreva o que você precisa. Trabalhe de maneira focada. O que é focada? Respira. Solta. Foco. Esse foco está aqui.
Lembre-se que a gente se desfoca e a gente foca o dia inteiro. E a gente tem que ter pelo outro misericórdia. Por que misericórdia? Porque você tem que compreender que esse outro, como você, está tentando fazer o seu melhor. E aí você precisa criar o quê? A sua vontade prestadia. Você começar a se entregar. E não ficar focado somente nisso. Você tem que transformar esse dinheiro em algo produtivo. Você não quer dinheiro. Ninguém quer dinheiro. Você pergunta pro Silvio Santos se ele está trabalhando pelo dinheiro. Ninguém está fazendo pelo dinheiro. Chega uma hora em que o dinheiro se basta. Mas o que você quer fazer? Por que você quer? E você precisa trabalhar, fazer com que esse dinheiro trabalhe por você. Que é onde eu estou falando aqui das rendas passivas. Então, como é que funciona isso, professora? Como é que a gente tem renda passiva? De várias formas a gente pode ter renda passiva. Por exemplo, você pode trabalhar com aluguéis, você pode alugar casas, você pode colocar um dinheiro numa aplicação, numa boa aplicação. Você pode entrar no mercado de capitais. Aí você vai precisar de conhecimento, para você não ficar brincando de loteria, né? Você precisa de conhecimento. Você pode escrever um livro, ganhar direitos autorais, criar alguma coisa. Você pode trabalhar de um marketing multinível, por exemplo. Você vai trabalhando ações, você vai adquirindo uma empresa, vai adquirindo outra empresa. Mas, professor, eu ganho R$1.000 por mês. Olha, você tem que ampliar sua mente. Com R$1.000 por mês não dá. Você precisa melhorar isso. E como é que eu melhoro isso? Tudo acontece aqui, no campo mental. Só isso, ai professora, você tá ficando louca. Como é que vai ser? Eu ganho R$1.000 por mês, eu tenho aluguel, tenho filho, tenho isso. Para, você só tá me falando de problemas. Me fale quais são as soluções que você tá encontrando para isso. Nenhuma. Então, olha, você precisa centrar e se focar. Você tá desfocado. Tudo, se você, a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Se você tá cheio dessas dúvidas, você não vai ganhar nada. Você não vai transformar nada. Você precisa ser mais independente e acreditar que as coisas vão acontecer de maneira boa para você. Muito etéreo isso que você está me dizendo. E é assim. Se você quiser viver, você tem que viver assim, acreditando no impossível. R$1.000 você está errado, não dá certo. Você vai precisar se recriar nisso. E às vezes um empurrão, ladeira abaixo, nos empurra para frente. Eu conheço várias pessoas que perderam seu emprego, perderam perderam família, perderam isso, perderam aquilo, e nesse momento de fundo de poço, elas se recriaram. Elas se reinventaram. Entramos novamente naquela história da entropia e da anatropia. Qual é a sua escolha? O que você quer? E aí eu tenho para te dizer o seguinte: a partir desse momento em que as coisas ficam mais claras, em que a gente começa a trazer as coisas pra gente, a motivação tem que ser tua. Você tem que acordar, olhar para aquele dia maravilhoso. Tá chovendo? Não tá chovendo. Se tá chovendo, que ótimo que tá chovendo. Você precisa acreditar. Você precisa se transformar. Mas eu tô com isso, eu tô com dor de cabeça, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Querido, aqui, esqueça. Me diz você qual é o seu legado. O que você vai deixar? Por que você está levantando? Você tem que encontrar algo maior para você se levantar todos os dias. E para você acreditar que é possível, que as coisas vão acontecer. Bom, aí é o seguinte, assalariados, se você é assalariado, você tem uma renda fixa. R$1.000. Ai, meu Deus. Se você tá com R$1.000, você precisa arrumar outro emprego. Ou mais um emprego. Ou mais outro emprego. Eu nunca reclamo que a vida tá ruim com relação ao salário. Eu arrumo um novo patrão. E o outro, continuo com ele também. A gente vai se diversificando. Eu tô com esse patrão, com aquele patrão, com aquele patrão. O que eu vou fazer? Vai vender revista, sabe aquelas revistas de produtos? Vai vender aquilo. Vai vender livro. Vai fazer alguma outra coisa. Vai ser DJ. Vai fazer alguma outra coisa.
Profissionais liberais e outras pessoas que têm a renda variável, você tem que pensar que essa renda fixa que você tem tudo bem, você é um assalariado, você tem uma renda fixa. Eu também sou assalariado, eu também tenho uma renda fixa. Mas eu dou o pulo do gato está na renda variável, que é exatamente você trabalhar com vários patrões, você se tornar um empreendedor. E você precisa se tornar um empreendedor seu. Você cuida da sua carreira, você é responsável pela gestão disso. Você está deixando a sua carreira na mão de outra pessoa. Está errado. Você precisa cuidar da sua carreira. Altos executivos, sabe o que eles fazem? Eles são assalariados? Eles são assalariados, sim. Muitos deles dão nota, sabia? E eles trabalham com outras coisas também. Pode perceber, uma pessoa extremamente bem-sucedida, chega nos finais de semana, ela não fica dormindo. Ela vai fazer uma outra coisa. Ela vai espairecer, ela vai conhecer gente. Ela vai pensar formas de criar. O que ela pode fazer? E não é só pelo dinheiro. Qual é a contribuição? Bom, aí o que nós temos que fazer? Primeiro nós precisamos aprender a ganhar. Ampliar a visão e entrar no estado de flow. Sair desse número 1.000, 2.000, 3.000, você tem que sair desse número. Aí sim nós vamos economizar, poupar e investir. Se você tem dúvidas sobre a diferença entre economizar e poupar, é fundamental esclarecer, porque isso pode atrapalhar a sua vida. Então, primeiro, você precisa ganhar, você precisa sair dessa história de 1.000. Tá com um patrão, trabalho fixo, arrume outro. Escreva um livro, vá vender produtos, vá fazer alguma outra coisa que te complemente uma renda. Não reclame. Não reclame. Fale aquilo que você quer. O que você quer? Ser feliz. Fale coisas boas, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ok, aí o que você vai fazer? Quais são as mudanças de vida que você vai se propor? Primeira pergunta, o que você quer? Aonde você quer estar até o final do ano? Aonde você quer estar no próximo ano? Qual mês? Qual dia? Qual hora? Você vai escrever isso. Aí você vai começar a fazer algumas trocas. Olha, eu não quero... eu quero fazer o seguinte, eu preciso viajar mais. Tem pessoas que têm essa vontade, eu preciso viajar mais. Ok, vamos viajar mais? Vamos. De que maneira que nós vamos viajar mais? Bom, então eu vou deixar de usar o meu carro e vou começar a usar um outro meio de transporte. Ou eu percebo que o meu carro não faz tanta diferença na minha vida, eu só uso esse carro de final de semana e os locais onde eu uso o meu carro são locais próximos. Será que eu preciso manter esse carro? São coisas que você precisa começar a se questionar. Ok, eu quero viajar, vou deixar de comer fora de sábado e domingo. Isso eu estou fazendo o quê? Estou economizando. E aí, parte desse dinheiro você vai destinar para uma poupança. Você vai juntar uma poupança, vai fazer uma reserva. A hora que você juntar determinado volume, aí que você vai investir. Então, primeiro a gente ganha dinheiro, sai dessa zona do 1.000, ganha dinheiro, aí a gente começa a economizar. O que a gente vai economizar? Onde a gente pode economizar? Sente com seu esposo, sente com a sua esposa, conversem, definam juntos os rumos que vocês querem ter. Não tenham vidas separadas, vocês dois são um. Então, o que vocês querem? Conversem. E aí, tudo aquilo que vocês fazem juntos prospera. Porque existem outras energias. Converse com seus filhos, conversem com eles. Fale para eles onde vocês querem estar, o que vocês pretendem. E aí vocês vão fazendo isso. Poupança é igual a acúmulo de recurso em qualquer investimento, tá bom? Primeiro você economiza. Primeiro você ganha, depois você economiza, depois você poupa e é aí que você investe. Poupe adequadamente. Eu me saboto várias vezes. O que eu faço? O dinheiro entra na minha conta, a primeira coisa que eu faço é separar o IPMM. Imposto para mim mesma. Imposto para mim mesma.
eu separo já lá na fonte. Entrou dinheiro, eu já separo uma parte que vai para poupança. Eu nem olho para esse dinheiro. À medida em que isso vai acumulando no determinado mês, eu junto e coloco nas minhas aplicações. É assim, a gente tem que fazer essas reservas. E por que criar? A gente tem que ter reservas emergenciais, acumular riqueza, geração de patrimônio. Só que assim, geração de patrimônio tem que ter um motivador. Se você vai aumentar o seu patrimônio com imóveis, você vai fazer o quê? Vai ter uma série de aluguéis? Você vai viver de aluguéis, renda passiva. Tem que ter um foco. Não pense em você ou de repente é a sua felicidade ter uma casa no campo para ir de final de semana. Outra coisa, então você não quer viajar, você quer ter uma casa no campo. Ótimo. Ou então você quer viajar e quer ter uma casa no campo, então você precisa ver como equalizar isso. Mas você precisa ter foco. O que você quer? Ter objetivos de curto prazo. Não adianta você cortar tudo. Sabe por quê? Porque você precisa de prazer. O que te dá prazer? Você precisa de prazer. Então nós vamos tentar economizar, mesmo assim trazendo prazer. E para quem não trabalha assim de funcionário, quem não é funcionário e não tem um fundo de garantia, que já está ali na mira, a gente recolhe os 8% para sua conta. A gente precisa se resguardar. Tem que ter uma previdência privada, sim. Tem que fazer poupança, sim. Ai, professora, mas eu ganho R$1.000. Então você tá no lugar errado, fazendo a coisa errada. Vamos repensar o que você está fazendo. Já começa você está proferindo. Tá errado. Maneiras sistematizadas de poupar. Poupança de cofrinho. Compre um cofrinho, faça com as suas crianças, comece a guardar. Poupança da nota escolhida, você escolhe uma nota, segura essa nota, vá com essa nota assim, não gaste. Poupança das loterias, você vai separando de que maneira que você vai separando, em vez de você pôr na loteria, você coloca num ponto. Aí você faz assim, poupança da racionalidade, poupança do dia, adoro. Quanto você conseguiu economizar naquele dia? Faça uma carteira, uma agenda e vai separando. É fundamental estabelecer objetivos que valham a pena. Fundamental. Bom, com relação aos tributos, como eu disse, pague primeiro o imposto para você mesmo, o IPMM. Você precisa pagar o IPMM para você, se dê esse mimo. É para você. Tem algumas coisas que eu já faço até no meu cartão de crédito. Ah, claro, eu pago como despesa, mas é um investimento meu, tá bom? Se organize. Invista corretamente. Você precisa mapear o seu perfil. No meu site www.palestrafinanceira.com.br tem uma ferramenta que eu faço questão que você preencha, que é para analisar qual é o seu perfil. Se você tem um perfil conservador, não vá fazer alguns tipos de investimento que você vai se frustrar. Você vai se sentir tolhido. Você precisa se conhecer. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no meu site www.palestrafinanceira.com.br, preencher o seu perfil e aí você vai falar, ok, eu sei quem eu sou, quais são os investimentos que vão me agradar. Invista corretamente, cuide das cestas, não coloque todos os ovos dentro de uma mesma cesta. Busque novas receitas, mas não experimente todas elas. Quando a granja é grande, busque ajuda profissional. Você precisa arrumar um broker, você precisa arrumar um corretor que te ajude. A melhor cesta de ontem pode não ser a melhor cesta de amanhã. A gente precisa estar antenado com o mercado. A Selic subiu, a Selic desceu. Você sabe que o Brasil ele é ainda muito especulativo. A nossa taxa de juros ela é muito alta. Nós perdemos o grau de investimento, lembram-se disso? E a gente precisa estar antenado. O que eu vou fazer? Eu vou comprar dólar. Eu vou comprar ouro. Bom, você precisa primeiro avaliar qual é o seu perfil. Mercado financeiro não é loteria. Quem aposta sempre perde e quem investe geralmente ganha. Você precisa se sentir livre. O que você vai fazer? De que maneira?
E você precisa também começar a dar exemplos para os seus filhos. Os seus filhos, eles vão olhar muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala. Eles vão te observar. E a educação financeira, ela deve começar na infância. E a gente tem que dar bons exemplos. A gente precisa controlar as despesas, a gente precisa diversificar as rendas, a gente precisa melhorar a performance no nosso negócio. Qual é o nosso negócio? Você vai me dizer. Você é funcionário? Ok. E o que você está fazendo para melhorar o seu negócio? Para sair desse número 1000? Você tem que me dizer, você tem que escrever. Poupar sistematicamente, investir sabiamente e educar-se financeiramente. Esse é o sinônimo da prosperidade. Então, primeiro você vai pensar o que você quer. Você vai escrever o que você quer. Você vai ampliar a visão. Você vai se focar. Você vai trabalhar muito bem essa questão do relacionamento com o dinheiro. Você vai acabar com aqueles estigmas antigos que você ouvia de dizer que dinheiro é ruim, que isso, que aquilo. Você vai dar um foco naquilo que você quer. E aí você vai controlar as despesas, diversificar as rendas, melhorar a performance, poupar sistematicamente, investir sabiamente e educar-se. Vai trabalhar com a questão de cartão de crédito. Você tem que trabalhar de maneira que você se sinta mais tranquilo, mais tranquila. Você tem que trabalhar com a prosperidade. E isso, meus queridos, é uma escolha. Qual vai ser a sua escolha? Você precisa me dizer. Nós temos aqui 2 pílulas, a vermelhinha e a azulzinha. Qual você vai pegar? Vamos abrir a nossa mente? Muito obrigada, pessoal.